Bom, dando continuidade, nós vamos tratar da agenda de reformas para a alavancagem do financiamento ao desenvolvimento, crescimento dos fundos nacionais e internacionais. Nosso primeiro painel trata das repercussões da reforma tributária nas instituições financeiras de desenvolvimento. Nós vamos explorar influências no custo de capital, a oferta de crédito e o incentivo às iniciativas de desenvolvimento regional e nacional. Será um debate profundo, conduzido por membros do Sistema Nacional de Fomento, o SNF. Para moderar este painel, eu convido de volta ao palco a jornalista Paula Costa. Entre os painelistas, nós temos 2 deputados membros do Grupo de Trabalho da Reforma Tributária. Então, eu chamo ao palco primeiro o secretário-geral da Frente Parlamentar Mista de Apoio ao Sistema Nacional de Fomento para o Financiamento do Desenvolvimento, o deputado federal Vitor Lippe, do PSDB de São Paulo. Obrigado, deputado. Eu chamo também o deputado federal Luiz Carlos Rauli, do Pódio do Paraná. Convido também o diretor executivo da Instituição Fiscal Independente do Senado, o senhor Marcos Pestana. Obrigado pela presença de todos. Paula, é com você agora. Obrigada, Wagnaldo. Bem-vindos. Bom, como todos sabem, a base da reforma tributária foi aprovada no Congresso Nacional em 2023, após 40 anos de discussões. Agora, estamos na fase de regulamentação. E um dos pontos que precisa ser definido é a tributação que incide sobre as instituições financeiras de desenvolvimento, sejam bancos de desenvolvimento, agências de fomento ou cooperativas de crédito. Essas instituições são fundamentais para o financiamento de setores e segmentos prioritários para o desenvolvimento sustentável do país, como o financiamento às infraestruturas locais e o apoio às micro, pequenas e médias empresas. Gostaria, então, de perguntar aos senhores como enxergam o Sistema Financeiro Nacional e o Sistema Nacional de Fomento, em particular, no contexto da reforma tributária. De que maneira essa reforma influencia o financiamento ao desenvolvimento sustentável e inclusivo? Podemos começar com o deputado Vitor Lippe. Alô? Bem, amigos e amigas, bom dia. Uma satisfação estar nesse evento tão importante que fala de uma questão absolutamente estratégica para o desenvolvimento econômico e social do Brasil, que é o fomento, né? O fomento ao desenvolvimento econômico, o fomento ao desenvolvimento social, essa política pública que é articulada pelo país para poder nos levar a dias melhores, de uma forma estratégica, de uma forma parceira, com uma rede nacional de bancos de fomento. Então, quero aqui cumprimentar aí todos os bancos federais aqui presentes, os bancos de desenvolvimento estaduais, as agências de fomento aqui do nosso país, os bancos cooperativos, a FINEP, agradecer a parceria da Softex e todas as outras instituições, inclusive internacionais aqui presentes. Quero cumprimentar aqui também o deputado Rauli, né, que é um recordista mundial de palestras e participação de discussões sobre IVA, tem centenas, né, de participações nos últimos anos, tem sido um grande inspirador e um grande articulador para que a gente possa trazer o IVA aqui para o Brasil, já que hoje nós temos o pior sistema tributário do mundo, segundo o Banco Mundial, o 184 pior sistema tributário do mundo. E esse sonho do Raul, que é um sonho do país, né, está numa fase muito produtiva, né, da gente poder construir um sistema
muito mais eficiente, muito melhor, que vai certamente reduzir o custo do Brasil e melhorar as chances de crescimento econômico e social do país. Cumprimentar o Celso, o nosso querido Pestana, o Marcos Pestana é um grande pensador, um articulador, um pensador político, um pensador de política pública, e uma pessoa muito querida por todos nós, conhece muito bem os problemas do Brasil, tem uma história de importantes contribuições ao nosso país. Vamos comentar a Luísa Canziani, nossa presidente da Frente Parlamentar aqui de apoio às agências de fomento, e ao Celso Pancera, que é o nosso presidente aí da BDE. Muito bem. Eu queria então falar sobre essa questão de como é que está sendo tratado essa questão do fomento. Ficou claro, embora não esteja exatamente nesse grupo de trabalho, eu estou no grupo 2, que está discutindo nesse momento a questão do nosso comitê gestor, que ele é fundamental, né, para bom funcionamento do IVA no Brasil, mas eu poderia trazer para vocês que o Grupo 1, que está debatendo aí como é que é o tratamento dos setores econômicos do Brasil, ele garante que a alíquota vai ser zero, né, do IVA para a área de fomento. E havia aí um desconforto, porque precisaria melhorar o texto, no sentido de que esse recurso, que muitas vezes passa por outros parceiros para chegar ao tomador final, né, pudesse ser garantido com a alíquota zero. Né? Então, isso há uma concordância nesse sentido, e a gente espera com isso, obviamente, não ter a aplicação aí tributária do tributo do IVA nessa área tão relevante que é o sistema de fomento aqui para o nosso país. Muito obrigada, deputada. Agora gostaríamos de ouvir o deputado Luiz Carlos Rauli. Muito bom dia, uma satisfação muito grande estar aqui com vocês nessa manhã, quarta-feira, junto com o nosso grande líder, Lipe, que tem liderado essas discussões no Congresso Nacional, ele com a Luísa, né, e ele que tem uma abrangência como ex-prefeito e como um social-democrata, como eu e como Pestana, né, nós, sociais-democratas, temos um traço de responsabilidade fiscal e de reestruturação permanente. Nós somos impacientes, né? E queremos reconstruir o país o tempo todo. Né, meu caro Lipe, você tem sido um dos mais aguerridos, né, participantes das reformas, de todas, né? Não só dessa, você pegou com entusiasmo e uma bandeira que nós empunhamos juntos, né? Como o Pestana. Pestana, nós participamos de grandes embates, de grandes projetos de previdência, trabalhista, plano real. Então, aliás, essa semana comemoramos 30 anos do plano real. O Brasil, antes e depois do plano real. Antes, 30 anos antes, quase 2 trilhões de inflação. Depois, 600% de inflação, não chegou a 700%. Então, esse é o Brasil que nós, tucanos, né, ex-tucanos, agora estou no Podemos, mas sempre sociais-democratas, cristãos. E dizer que, quando eu cheguei no Congresso, um pouco antes, eu tinha sido secretário da Fazenda do Paraná, quando eu conheci o IVA, na Alemanha, um convênio que eu fiz com a Secretaria de Berlim. Tinha metade da idade de hoje. E lá eu vi que a matriz do desenvolvimento econômico brasileiro estava errada. Nós tínhamos uma bagunça na base do consumo, na tributação do consumo. E eu vim com essa ideia, aí me elegi deputado em 90, 91, já apresentei a primeira PEC, a 47, que virou a emenda 3, e comecei uma batalha pelo IVA no Brasil. No meio do caminho, fizemos o simples, super simples, fiz a lei de sociedade anônima, a primeira mudança, a segunda mudança, a primeira do Candir, a segunda de minha autoria, fiz a lei de exportação, que está dentro da lei do ICMS, em 2006 fiz o super simples, e continuamos a luta em favor da reforma tributária. Qual o objetivo? O que está
dentro desta luta, a reconstrução do capitalismo brasileiro. O capitalismo brasileiro é o mais predatório do mundo. Todos os indicadores feitos por organizações internacionais e nacional indicam que o sistema tributário brasileiro é o mais ineficiente, iníquo e injusto do mundo. Tá aí os dados que o Lipe colocou. É um dado do Banco Mundial, de uma pesquisa que eles fazem. O Brasil, em 190 países, é o 184 pior e derruba a classificação do Brasil do ambiente de negócio. É o 124º pior ambiente de negócio. Estou aproveitando para falar um pouquinho mais, porque eu tenho, do outro lado ali da rua, uma outra palestra que estão me esperando. Então, eu falo um pouquinho mais e peço licença. Então, para concluir assim, dizendo que quais são as travas que o Brasil tinha? Muitas, né, do desenvolvimento brasileiro. E ao longo dos anos veio a estabilidade econômica, a abertura política, que era uma necessidade, nenhuma nação prospera em regime autoritário, né, em tempo continuado. Veio a abertura, nos demos mal, veio a Constituinte, veio o impeachment do Collor, veio o Plano Real, a estabilidade econômica. A reconstrução do sistema financeiro. Nós estávamos lá. Tivemos que fazer o PROER para os bancos privados e o PROES, os bancos estaduais, os bancos federais, Caixa Econômica, Banco do Brasil, todos precisaram ir para a UTI e recompor a sua estrutura, porque eles viviam do overnight, não sabiam viver dos empréstimos. E ao longo dos anos, nós fortalecemos a legislação de cooperativismo, fizemos a reconstrução da legislação das bolsas, foi uma proposta minha que criou o novo mercado acionário brasileiro, porque as formas de financiar o desenvolvimento começa com a poupança doméstica, das famílias, das pessoas. Aí você associa com outras poupanças para fazer negócios. Depois você procura uma instituição financeira. Se você não tiver uma instituição financeira pública ou pública-privada, você acaba caindo na armadilha dos elevados juros, como milhares de empresas caíram no Brasil. Então, o crédito no Brasil pegou um viés completamente errado, a tributação do empréstimo. Não existe parâmetro. O empréstimo à pessoa física, a empresa, não pode ser tributado. Aí conseguimos agora um entendimento que vai ser tributado o IVA no empréstimo, mais dedutível, né, no IVA da empresa que adquire o crédito junto com os outros créditos. Ele vira um crédito universal. Mas com o dinheiro público, quando nós criamos, depois na Constituinte, que 60% do PIS, PASEP, ele vai para o DEFAT e 40% vai para o BNDES. E o Fundo de Garantia também acabou sendo uma alavanca. E a caderneta de poupança e as outras poupanças, mais precisamente, os fundos públicos que sustentam o BNDES e toda a estrutura que é o guarda-chuva BNDES, e embaixo vem as fomentos, os bancos regionais de desenvolvimento, com os recursos que são origem nos trabalhadores. Quando falar o Brasil tem 33% do PIB de arrecadação, mas 3% são Fundo de Garantia, PIS, PASEP, e outras contribuições, como o Sistema S, que vão para a iniciativa privada, para os trabalhadores, a maior parte e a menor parte para o setor privado. Então, o que nós temos? Essa taxa de juros do PIS-PASEP originária, ela era 3% mais TR. Inclusive, também a do Fundo de Garantia. Nós elevamos para igualar, pelo menos, a poupança. Um projeto também, um dos projetos era o meu, para que tivesse um pouco mais de ganho em isonomia com as cadernetas de poupança. Então, a minha posição, sou radicalmente contra qualquer forma de tributação do dinheiro ao consumidor
E se for mantido esta forma, o consumidor, pessoa física, família, tem que fazer um cashback para ele desse dinheiro, né? Já que a regra para as empresas, devolução do crédito. Nesse contexto, eu não sei como ficou resolvido as últimas negociações com o API. Ele esteve aqui, ele deve ter novidade. Antes de vir, eu até liguei lá para o pessoal dele, estava bem resolvido o capítulo que eu tenho cobrado. Cobro, vocês me cobram e eu cobro também, né? O Heraldo Faria está aqui do Paraná, né? Está toda hora me cobrando e a gente vai cobrando para frente toda essa situação. Bom, gente, se nós concluirmos a reforma tributária, destravar a economia e souber fazer um bom entendimento sobre o crédito no Brasil, no IVA, nós teremos um futuro melhor para o desenvolvimento. E eu não tenho dúvida que o IVA ele conserta boa parte da economia. Ele destrava 2/3 da economia. Ele vai destravar e aí vai depender, né, do espírito animal dos empresários que ele tem. Eu estou convencido, ao longo desses 40, 50 anos de vida pública, de que as soluções que nós estamos dando são as melhores para o país. Lembro que o projeto é suprapartidário. Ele é de interesse da União, estados, municípios, dos empresários, dos trabalhadores, das famílias brasileiras. Então, eu fico muito tranquilo quando alguém coloca alguma coisa contra a aprovação do IVA. Tenha certeza que a pessoa não estudou ou não entendeu o conteúdo central da revolução que nós estamos fazendo nesse momento, e o Lipe, né, tem pregado isso, o Pestana, todos nós temos feito essa pregação. Nós estamos dando o melhor do nosso conhecimento para o nosso Brasil. Pena que não pudemos fazer isso bem antes, né? 30 anos antes, 20 anos antes. O Brasil já estaria no primeiro mundo. Então, peço licença, meu amigo, estou em cima da hora aqui. Posso? Obrigado, que Deus abençoe a todos. Sucesso aí no evento. Obrigada, deputado. Bom, agora vamos ouvir, então, a visão do Senado. Por favor, Marcos Pestana. Acho que está ligado já. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Paula, Lipe, Rauli, Luísa, aqui presentes também, a todos os participantes. Qual é o grande objetivo nacional? E a pergunta foca no aspecto do crédito, do financiamento, da inovação. Qual é o grande objetivo nacional? Superar essa tradição de um desenvolvimento por soluço. Nós combinamos na trajetória brasileira momentos de crescimento acelerado seguidos de recessões profundas. Se a gente pega o gráfico da variação do PIB de 20, 30 anos, parece uma montanha-russa. E para superar isso, qual é o diagnóstico das grandes travas? O Rauli tangenciou essa questão no caminho de um crescimento sustentado e sustentável que não tem essa dinâmica de soluços, de stop and go permanente, de instabilidade permanente. Eu vejo 4 travas, 4 gargalos fundamentais e que têm interface com o crédito e com a inovação, que é o tema do seminário. A primeira grande trava estrutural é a qualidade da educação e a capacidade de inovação, que tem a ver com produtividade. O Brasil pensa pouco sobre produtividade. E com a mudança demográfica, nós vamos ter que focar, porque o bônus demográfico está se esvaindo, nós vamos ter que trabalhar a questão da produtividade. Nós precisávamos de 2 brasileiros para produzir o mesmo que um americano em 1980.
Em 23, precisamos de 4 brasileiros para a produção correspondente a um americano. Nós, desde 1980, nós tínhamos a produto per capita, a renda per capita maior que a Coreia do Sul. Hoje a Coreia do Sul, 44 anos depois, tem o quádruplo da nossa renda per capita. Mesmo que tenhamos que ter cuidado com essas comparações, há características várias que cercam o desenvolvimento do país. Mas a questão da educação, da ciência e tecnologia, do desenvolvimento visando o aumento da produtividade, como é que os meninos, os jovens, vão lidar com inteligência artificial, robótica, biotecnologia, com esses resultados que nós temos nas avaliações educacionais. Então, esse é um gargalo seríssimo. E na ciência e tecnologia, nós não temos nenhum defeito genético. Nós temos vários exemplos, entre os quais eu cito a Embrapa com o agronegócio e o Instituto Tecnológico da Aeronáutica com a Embraer. Quer dizer, nós sabemos fazer. O problema é focar, ter um espírito mais seletivo e ferramentas para financiar o desenvolvimento tecnológico acoplado. O modelo institucional também tem que ser mexido. Quer dizer, governos, iniciativas privadas e centros de pesquisas têm que se aproximar e tudo isso tem que ter funding para bancar o esforço. A segunda questão, grande entrave, é o ambiente de negócios. O capitalismo depende de previsibilidade. Quem vai fazer um investimento numa hidrelétrica, numa planta automobilística ou qualquer um negócio que vai amadurecer em 10, 15, 20 anos, quer segurança jurídica, quer previsibilidade. Eu vou fazer uma aposta em 15 anos, eu tenho que acreditar que as normas, que as regras do jogo não vão flutuar semanalmente. E isso também afeta o crédito. Quem vai fazer? E o Brasil sempre teve dificuldade, e hoje nós temos uma estrutura grande de financiamento de longo prazo que está aqui representada nesse auditório, mas o Brasil sempre teve um gargalo no financiamento de longo prazo, quase tudo ficava nas costas do BNDES, que foi criado para isso, para suprir uma lacuna. Hoje, não só o mercado financeiro está muito sofisticado, nós temos uma sofisticação muito grande, como também o mercado de capitais se desenvolveu, então muitos se financiam via mercado de capitais. Mas é preciso, para que os agentes financeiros tenham segurança de emprestar, e os empréstimos são de longo prazo, aqueles que visam desenvolvimento de longo prazo, é preciso que a regra não flutue, que os marcos legais, constitucionais, regulatórios e normativos tenham uma certa previsibilidade. O terceiro, que tem a ver com vocês também, é a baixa taxa de investimento. Não há crescimento sustentado com base no consumo. Isso é um sopro que a gente... É claro que a injeção de renda que foi feita ampliou a projeção do desenvolvimento econômico, mas isso não se sustenta no médio e longo prazo. A nossa taxa de investimento bateu no nível mais baixo, 16,7%. Aí, computando investimento público e privado. E o investimento privado bateu no limite inferior em 22. Nós estamos investindo 16,7% do PIB. A China, que é uma distorção, vai ter que mudar o padrão de desenvolvimento, investe 40%. Coreia, os tigres asiáticos, a Índia, 25%, 30%. E nós estamos investindo 17,5%, 17,6% do PIB. Não há poupança, não há investimento, não há crescimento sustentado. Então, desvendar, porque 16,6%
0,7% do PIB, não repõe nem a capacidade produtiva, a depreciação dos ativos. Você nem mal cuida das estradas, da infraestrutura. Quanto mais dá um salto qualitativo na sustentação do desenvolvimento. Então, também os agentes de fomento têm um papel na ampliação da taxa de investimento brasileiro. E o quarto obstáculo é o custo, o famoso custo Brasil, onde muitos incluem o ambiente de negócios, mas tem a ver com infraestrutura, as externalidades que têm que ser criadas. O pessoal do agro costuma dizer que da porteira para dentro está tudo bem, da porteira para fora está tudo mal. Os portos, as estradas, a infraestrutura, a competitividade que é dada por investimentos públicos ou privados estimulados pelo setor público, que geram externalidades aos negócios levados à frente pelos empreendedores. Então, dentro desse custo Brasil, que tira a competitividade, a reforma tributária era um ponto central, talvez o maior componente irracional, injusto, regressivo, burocrático, com custo de conformidade enorme. E o Congresso, eu sempre dizia, até no período que eu fui deputado, que reforma tributária é aquele tipo de assunto ótimo de falar e difícil de fazer. Porque quem tem não quer perder, quem não tem quer ganhar, o conflito distributivo se impõe e paralisa a decisão. 30, se fala isso desde pouco à frente da Constituição, da Constituinte 88, 6 anos depois da nova Constituição, começou-se a falar de reforma tributária. Mas é um jogo complexo de gestão de interesses. O esforço corajoso do Congresso Nacional, porque foi uma reforma que nasceu com a PEC 45, e aí eu mencionar o Baleia, o Aguinaldo, Rodrigo Maia, e agora o Arthur Lira, e todos, como Lipe, Rauli e toda a comissão que está trabalhando isso, tiveram coragem de fazer. Já foi a etapa mais difícil, a etapa constitucional que demanda quórum qualificado já foi cumprida, o leito já está dado, e nesse jogo de pressões, interesses, que é natural da democracia, o Congresso é a caixa de ressonância dos interesses da sociedade, conseguiu manter a essência da reforma tributária, os princípios fundamentais. Fim da cumulatividade, tributação no destino e não na origem, acabando com a guerra fiscal, queda do custo de conformidade, correção com cashback e com a lógica que preside das iniquidades sociais presentes no sistema até certo ponto, tem que complementar com a reforma da renda, do patrimônio e da seguridade social. Então, foi na direção correta. O problema, qual o grande problema que remanesceu? Foram abertas muitas exceções e regimes especiais. E todos os estudiosos, a maior especialista em IVA, a Rita de la Ferre, uma professora portuguesa que dá aula na Universidade de Leeds, diz isso. As pesquisas do IPEA e do IBRE, da Fundação Getúlio Vargas, apontam isso. Quanto maior o número de exceções, maior, obviamente, a alíquota nacional de referência e menores os impactos no PIB, na produção, na produtividade e no emprego. Isso já foi, alguns pesquisadores já avançaram na aplicação de modelos de desenvolvimento. E aí, para finalizar, nós temos que caminhar, e aí pensar aqui nesse fórum, em todos os fóruns de discussão, um novo modelo, um novo padrão de desenvolvimento, onde o Estado centralize menos
a nossa substituição de importações, a nossa industrialização teve o protagonismo do Estado. E o problema é que deu errado, em certa medida, nos últimos 40 anos, o nosso desenvolvimento é insuficiente. E deu errado por quê? Falta de seletividade. O novo modelo tem que estar focado na competitividade, na integração às cadeias produtivas internacionais, em menos subsídio e mais competência competitiva, mas ter foco em alguns setores onde se percebe vantagens comparativas do Brasil e centrar fogo. Na questão da tributação, o Lipe está aqui, eu creio que a comissão está finalizando seu trabalho e vai chegar a um ponto, como todo o trabalho que foi feito, muito bem feito, vai chegar a um ponto na tributação das instituições financeiras de fomento. Tenho certeza que uma solução adequada vai ser implantada. Obrigada, Pestana. Deputado, vamos justamente, tem um aspecto específico que nos interessa aqui, justamente, que é a proposta de regulamentação enviada pelo Executivo ao Congresso define um tratamento especial para as operações de financiamento realizadas por políticas públicas, sejam eles públicos, especiais ou privados. É a alíquota zero do IBS e da CBS, para as operações que utilizem recursos cuja origem sejam fundos garantidores e executores de políticas públicas. Isso muito por conta do impacto que podem ter na promoção do investimento, na geração de empregos e novos tributos. Como é que está essa discussão no Congresso nesse momento? Eu creio que isso está claro no PL 68, que é o que define essa questão das alíquotas, dos regimes especiais, do tratamento de cada setor econômico, de cada atividade econômica no Brasil. Então está muito claro, está lá, claro lá, alíquota zero para fomento. O que havia, como eu comentei, havia ainda um desconforto de que será que isso vai ser garantido na cadeia, né? Porque às vezes esse recurso pode estar no BNDES, mas para chegar muitas vezes lá na ponta, no município, ele vai passar por outras instituições. Então, isso teria que ser garantido. Mas não creio, eu conversei com alguns membros do PL, do grupo de trabalho, e eles viram que isso é uma questão natural, a questão de dar muito mais a clareza no texto, para que não corra alguma insegurança. Mas eu acho que o entendimento disso, a compreensão e a convicção de que isso precisa ser mantido, eu não vejo risco nesse sentido. E eu queria aproveitar até para falar um pouquinho sobre essa questão conjuntural do Congresso, porque é natural, qualquer instituição, normalmente ela fica mais conhecida pela polêmica do que pelas contribuições que dá, né? Eu costumo dizer que um hospital só fica conhecido na imprensa quando acontece algum escândalo. Está tudo bem, está salvando todo mundo, não sai na imprensa, é natural, é da vida. E o Congresso Nacional também tem passado, vamos dizer, por uma imagem negativa, muitas vezes por questões que acontecem, mas eu sou testemunha, está aqui também vocês todos, acho que não sei se está aqui ainda, nosso querido Ricardo Barros, que também é um grande colaborador do Congresso, mas nós temos dado, acho que nós estamos no caminho certo. Se eu fizesse uma análise social-democrata aqui, como foi dito, do país nesse momento, se a gente visse que o Brasil precisa de capital humano, que isso é o capital mais importante de um país, sem sombra de dúvida, né? Se a Coreia se desenvolveu, a China se desenvolveu e outros países se desenvolveram, a Finlândia e etc., foi porque tinha educação de qualidade. Sem isso, é impossível você querer ser competitivo. Muito bem, eu acho que aí nós estamos atrasados. Aí vão a crítica aqui ao Ministério da Educação e aos Ministérios da Educação, eu acho que nós temos uma dívida com os brasileiros. Mas nós temos uma chance agora, porque acredito que possivelmente mais 1 ou 2 anos nós vamos ter conectividade banda larga de alta velocidade em todas as escolas públicas do Brasil. Esse é o Plano Nacional para atendimento de banda larga de alta velocidade. Nós podemos aproveitar esse momento, Pestana,
para levar já a pedagogia digital, com gamificação, de uma forma interessante. As crianças vão aprender quase que autodidatas, né, em tablets e tudo mais. Então, isso pode ser uma oportunidade incrível, a digitalização, quer dizer, levar uma pedagogia digital. Vocês são agentes de fomento aqui, acho que vale a pena fomentar essa oportunidade e levar uma estratégia, né, uma pedagogia digital, uma nova forma de tornar o ensino interessante, mais lúdico, com as ferramentas digitais. Então, acho que nós não estamos bem nisso, mas temos oportunidades. Agora, estamos falando do ambiente de negócio aqui e tecnologia e inovação. No ambiente de negócio, nós estamos no caminho certo. A gente tem trabalhado nas últimas 8, 10 anos dentro do parlamento e muitas matérias relevantes para melhorar o ambiente de negócio. Faltava a principal, que é a reforma tributária. Então, muita coisa foi feita, mas nós temos o pior sistema tributário do mundo, né? É o 184 pior sistema tributário do mundo, que eu vou falar um pouco mais sobre o sistema tributário, até para vocês terem uma dimensão do que isso pode transformar o Brasil. Mas na ciência, tecnologia e inovação está melhorando. Nós estamos aumentando os recursos, mas mais do que aumentando, nós estamos criando o conceito de transformar conhecimento em riqueza. Isso não estava claro até pouco tempo atrás. As universidades trabalhavam gerando muito paper, o Brasil vai muito bem nisso. Em publicação acadêmica, o Brasil é um dos que mais tem publicação acadêmica do mundo, 13º. Mas quando você fala em inovação, nós vamos para 50. Não é possível um negócio desse. Quer dizer, a gente não fazia o ciclo. A gente produz muito conhecimento e pouca tecnologia e inovação, ou seja, traz pouco impacto econômico e social que o Brasil precisa. Isso está sendo revisto, essa questão de trabalhar no conceito de triple S, governo, universidade e empresa. Isso deu muito certo em muitos países do mundo, Alemanha, Finlândia, etc. Quem fez isso se deu bem, Israel e etc. E o Brasil está começando a trabalhar mais fortemente, focando nessa questão. A ministra esteve aqui hoje e falou, nós precisamos transformar conhecimento em riqueza. É isso. Quer dizer, ter esse ciclo para chegar na inovação é essencial. E isso nós precisamos trabalhar em rede. Então, existem hoje alguns trabalhos muito interessantes. Eu cito aqui como exemplo a Embrapi. Eles têm um índice de entrega incrível e eles estão integrando o que as empresas precisam e o que as universidades e instituições de pesquisa que têm de competência para fazer aquilo. Eles fazem os contratos com modelos internacionais, dá muito certo. E a gente transforma aquilo que era paper, efetivamente, em transformação em solução tecnológica. Muito bem. Mas vamos falar agora, então, da reforma tributária. Eu tenho 5 minutos, mais ou menos, né? E eu queria passar um panorama disso, porque eu sou um grande entusiasta da reforma tributária. A gente fez outras reformas, nós estamos com o desafio da digitalização do Brasil, e eu entendo que o governo foi feliz na nova indústria Brasil, né, no projeto chamado NIB, que ele fortalece muito a questão da digitalização e as novas tecnologias de descarbonização. Temos o desafio da descarbonização, né, para a questão do controle, e aí o Brasil também tem uma agenda que o Congresso tem priorizado. Nós temos aprovado várias leis, leis de transformação energética, lei de combustíveis do futuro, agora a lei do renovar, tá, do setor automotivo, né, que fala com muita clareza essa questão de avaliar o carbono da cadeia, o mercado de carbono, enfim, há uma série de iniciativas, todas elas estão sendo vistas com muita atenção pelo parlamento. Eu acho que essa agenda realmente de descarbonização, de transformação energética do Brasil, de biocombustíveis, nós estamos trabalhando fortemente isso, há um forte investimento no país, de brasileiros e do exterior no Brasil, porque nós temos um ambiente muito favorável para isso. Talvez o Brasil seja realmente um dos países que está mais avançado nessa questão da descarbonização dos seus produtos. Até porque a matriz energética brasileira, ela é limpa próximo de 90%. O mundo é 48%. É muito diferente. Então, quando nós vamos produzir alguma coisa, nós já estamos produzindo alguma coisa com baixo carbono.
Isso é muito vantajoso e dá para a gente melhorar mais ainda isso. Muito bem. E a outra agenda é o ambiente de negócio no Brasil. Nós temos juros mais elevados do mundo e o pior sistema tributário do mundo. Isso é lógico que não pode dar muito certo, né? E a gente não consegue competir. A gente consegue competir em commodities, que aí nós somos bons, mas pelas condições, óbvio, pelas vantagens comparativas, mas a gente tem grande dificuldade porque produzir no Brasil custa 20% mais caro do que produzir nos outros países. O IVA num produto que passou por uma indústria, eu vou dar essa referência para vocês, porque nós temos esses dados, uma indústria aqui no Brasil, em média, o consumidor paga 40% de imposto. Então, você vai comprar um carro, você está pagando 44% de imposto. Quanto é no mundo? A média do mundo é 20%. Quanto é nos Estados Unidos? É 9%. Quanto é na China? É 9%. Quanto é no México? 17%. Aqui acima de 40%. Aí fica difícil. Então, os produtos aqui são muito caros, o consumidor não consegue comprar, chega produto aqui muito mais barato do que produzido aqui no Brasil, e a gente tem o pior sistema tributário do mundo. Os dados do Brasil são alarmantes. Quanto mais eu tive informação sobre o sistema tributário brasileiro disfuncional, prejudicial ao país, a gente costuma dizer que nós acostumamos com o inferno. Os números são muito ruins, Pestana. O Brasil o custo dentro de uma empresa aqui no Brasil é 10 vezes maior do que fora do Brasil, porque 89% dos países usam IVA. Um sistema muito melhor. O nosso sistema aqui, que nós estamos só piorando nos últimos 30 anos, né, que é um produto muito ruim, culpa nossa, por um monte de coisa, um monte de problema, mas só para vocês terem uma ideia, sabe quantas normas fiscais nós tivemos no Brasil nos últimos 30 anos? 450 mil. Teve uma pessoa que resolveu, estudioso, colocar isso num livro, deu acho que 1 metro cúbico, né? Não existe precedente no mundo. A outra questão que eu poderia dizer da disfuncionalidade do sistema tributário atual, então, como eu falei, custa 10 vezes mais o custo burocrático numa empresa no Brasil. Isso significa quase 2 a 3% do custo do faturamento da empresa com o sistema burocrático. No resto do mundo é 0,25 a média. Então já foi o seu lucro aí, você está com o pior sistema tributário do mundo. Ele é tão ruim que a hora que você pagou, aí o fisco diz que não é aquilo, porque ninguém consegue acompanhar as mudanças e as interpretações múltiplas de tudo, né? O que acontece? Aí você judicializa. Quanto é que tem judicializado o Brasil? Qual o contencioso fiscal do Brasil? 7 trilhões de reais, 7 trilhões. Isso é 70% do PIB. Qual é a média dos outros países? 1 a 2% do PIB. E é isso. O custo dessa burocracia tributária, porque ninguém ganha, está lá no banco, depois a gente não consegue recuperar aqui um passivo tributário. E para terminar, né, nós queremos trazer agora um IVA com o melhor padrão, das melhores práticas do OCDE, que é o maior centro de estudos do mundo. A gente tem feito um intercâmbio internacional, com muita discussão, e felizmente estava tão ruim para todo mundo que os governadores toparam, os prefeitos toparam, o governo colocou uma secretaria à disposição, que eu quero aqui agradecer, que foi essencial o trabalho do Bernardo Apida e toda uma valorosa equipe, e os parlamentares assumiram, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, como uma grande bandeira necessária para modernizar o Brasil. E temos uma chance, né? Nós falamos de muita coisa ruim aqui, mas vamos falar agora de oportunidades. Temos uma oportunidade real do Brasil deixar de ser o pior sistema tributário do mundo, o mais judicializado, o mais inseguro, o maior custo burocrático, enfim. O único, inclusive, ele tem cumulatividade. A cumulatividade nas empresas brasileiras deve ser na faixa, segundo alguns estudos que eu vi, de 8% a 10%. Isso sabe o que significa? Que na hora de exportar você não consegue tirar esse imposto, você exporta 8% a 10%. Isso não existe no mundo, em lugar nenhum no mundo. Então, nós podemos, se a gente se livrar desse mal, né, e trouxer um IVA com padrão e as melhores práticas, nós temos uma chance também de poder fazer o sistema mais moderno do mundo eletrônico. Segundo os especialistas, nós precisaríamos de 2 questões para isso acontecer, que é usar o tal do split payment, ou seja, usar uns sistemas inteligentes, né, a tecnologia e a inteligência artificial para fazer o cálculo automático do crédito e do débito.
sem precisar fazer um monte de cálculo, essa confusão toda, isso resolveria muitos problemas, inclusive das obrigações acessórias e tudo mais. Bom, o que você precisa para ter esse tal de split payment que não existe no mundo, assim como o Pix, que foi invenção do brasileiro, não tem lá fora do mundo. Você precisa ter um ótimo sistema de pagamento. O Brasil é reconhecido hoje como o melhor sistema de pagamento do mundo, eletrônico. E ele precisa também ter um ótimo sistema de arrecadação eletrônica, de controle. Isso, nosso Ministério da Fazenda, o sistema tem um dos melhores do mundo. Se você juntar os dois, você começa a fazer tudo eletronicamente, a compra e já faz o tributo, compra tributo. Então, tudo que você for comprar no Brasil, você já vai ter o tributo. Isso significa que a sonegação hoje, que é calculada em 20%, 25%, praticamente vai desaparecer. Isso vai fazer com que, aumentando a base, nós vamos ter possivelmente uma redução do IVA. As pessoas reclamam, 27 é o maior do mundo. Sim, mas hoje vocês pagam 40 quando você vai comprar no supermercado um carro, qualquer produto que passou por uma indústria, você está pagando próximo de 40. Se baixar para 27, que maravilha, certo? E a gente teve que acomodar o serviço, porque diferentemente do mundo, que produtos e serviços têm o mesmo IVA, aqui o serviço é lá embaixo e produto que passa por indústria lá em cima. Nós estamos corrigindo e teve que fazer essas adequações que parece que são benefícios, mas era para manter como é hoje. Bom, enfim, foi um grande debate, muitas, inúmeras conversas, nós estamos muito próximos, possivelmente a semana que vem já vamos conseguir aprovar esse IVA. Eu estou muito esperançoso, nós vamos viver, não um dos países que sempre cresceu abaixo da média do mundo, mas a gente vai crescer o que a gente deveria crescer, próximo dos BRICS, acima. A Índia, para terminar mesmo agora, a Índia tinha um problema gravíssimo também do sistema tributário deles. Em 2017, eles usaram o IVA, que nós estamos trazendo para cá. Nos primeiros 3 anos de transição foi difícil, aí veio a pandemia, dificuldade, passou a pandemia. O que aconteceu agora com o IVA já plenamente implantado? Hoje a Índia é o país que mais cresce do mundo, passou a China. Então, essa é uma perspectiva real do nosso país e eu espero a gente estar cumprindo um bom papel para ajudar o Brasil a se desenvolver, gerar milhões de empregos e colocar o Brasil em condição de participar das cadeias globais de valor com a competitividade da nossa indústria. Obrigado, desculpe do tempo ultrapassado. Muito obrigada, deputado. Bom, a gente já está com o tempo estourado, mas a gente vai fazer uma última pergunta, se vocês puderem responder de forma mais breve. O Sistema Nacional de Fomento, representado pela Associação Brasileira de Desenvolvimento, é responsável por 45% do mercado de crédito brasileiro, sendo 74% do crédito de prazo superior a 3 anos. É um financiamento especialmente voltado para o aumento da capacidade produtiva nacional, para a modernização do setor público, para o agro, para o financiamento das cidades, enfim, para vários outros elementos. Como garantir que essas modalidades tão essenciais de financiamento não fiquem mais caras e, na verdade, sejam ampliadas? Como eu frisei aqui, a tarefa número 1 é aumentar a taxa de investimento. Isso tem a ver com o financiamento do crescimento econômico. As fontes são variadas. Você tem o mercado de capitais, que avançou muito nos últimos anos, várias empresas vão ao mercado, debêntures, abertura de capital. Você tem um sistema de fomento muito robusto, que dá resposta. O papel do BNDES na tradição do desenvolvimento brasileiro é central, e todos os seus parceiros nos estados. A Previdência, infelizmente, que seria que deveria ser solução, é um problema. Devia ser um grande manancial de poupança e de investimento. Assim é no mundo inteiro. Os fundos de pensão são grandes investidores institucionais. Aqui, como o sistema é deficitário, há uma dificuldade, mas na saúde, na Previdência Complementar, você tem grandes investidores como a Previ e tantos outros, né? E o sistema de fomento precisa receber uma atenção
especial porque é a fonte de financiamento de longo prazo que tem a ver com a taxa de investimento que está muito baixa. Então, é o que o Lippe falou, você tem uma carga tributária alta para um país emergente, 33,6%, quase equivalente à média da OCDE, quando os emergentes estão lá entre 20, 19, 25%, e se fosse para financiar o crescimento, a infraestrutura, mas não, nós estamos tirando poupança do setor privado para gastar para fazer gasto corrente. Então, não fortalece a formação de capital fixo. Então, eu creio que no Brasil há uma atenção especial ao setor de fomento. Como o Lippe falou, o tratamento tributário vai ser, eles vão ultimar o texto agora essa semana, e o texto é isso, né? Costuma-se dizer que o diabo mora no detalhe. Então, eles vão cair com lupa no detalhe, e vocês devem acompanhar isso para ver se não tem nenhuma vírgula fora do lugar. Mas eu acho que o sistema financeiro de fomento vai ser fortalecido, que esse é o problema central, além da questão do capital humano, da inovação, que esse ambiente precisa melhorar, precisa aumentar a taxa de investimento, e isso tem tudo a ver com crédito de longo prazo. Muito obrigada. Deputado, você gostaria de complementar? Muito bem. Bem, eu sou um fã do sistema de fomento, sempre fui, sempre defendi o BNDES, as instituições, cooperativas de crédito, porque se tem algo que me assusta no Brasil é a condição que nós temos, bancos comerciais e sociedade. As coisas não estão dando muito certo. O Brasil sempre teve muitas dificuldades e os bancos comerciais do Brasil sempre foram os que mais ganharam no mundo. Eu não estou inventando isso. Dos 10 bancos que mais ganham no mundo, 4 estão no Brasil. Então, para eles sempre estava tudo bem. Como é que a gente vai explicar? Eu fui fazer uma pesquisa um tempo atrás, uns anos atrás, a gente fica aqui procurando onde é que está o problema, né, para poder ajudar. Né? E aí, quando nós fomos ver os juros de cartão de crédito, né, na época era juros de cheque, etc. A gente foi ver no Brasil, é próximo de 400 e poucos %. Falei, nossa, será que é no mundo inteiro assim, né? A gente comparar é muito bom, né? E aí fui procurar, então, o segundo país no mundo era 50 e pouco, e a gente era quase 500, quer dizer, 10 vezes o segundo do mundo. Eu falei, será que aqui é outro mundo? Porque não é possível, a base de comparação é inacreditável. E aí eu fui perguntar para o pessoal lá, o pessoal que responde pelos bancos comerciais aqui do Brasil, não precisa falar nome, eu falei, por que é assim? Não, porque aqui o pessoal não paga nada. Eu fui olhar, a taxa de inadimplência da Espanha era maior do que a nossa. Espera um pouco. Então, está muito estranho isso, sabe? Eu acho que existe uma contradição entre as taxas de juros, os ganhos dos bancos, né, que hoje volto a dizer, estão entre os que mais ganham no mundo, e eu acho que a gente precisa buscar uma outra forma de financiar o Brasil. Não pode ser através de banco comercial, isso não vai dar certo, nunca deu, não vai dar. Então, é o fomento. Então, nós precisamos desonerar fomento, criar formas, vocês devem levar essas propostas, a gente buscar recursos lá fora, porque para não cair nas taxas de juros mais elevadas do mundo, a taxa Selic do Brasil, porque isso não é só ruim para a sociedade, isso aumenta a dívida pública do país. Então, nós precisamos buscar outras formas. Contem com a gente. Nós estamos lá no parlamento para ouvir novas propostas. Eu tenho certeza que esse é um gravíssimo problema. Volto a dizer, precisamos ainda melhorar a educação e ter uns juros acessíveis, né? Porque não é possível que uma empresa, eu não sei se os números são esses, mas os números de um tempo atrás, uma empresa grande no Brasil, grande, né, consolidada e tal, ela nos bancos comercial, ela vai uma taxa de juros de 20 e poucos %. Será que você consegue 20 e poucos %? Você consegue pagar? Agora, se for pequena e média empresa, aí piorou. Aí é 30 e poucos, 40% ao ano. Vocês conhecem alguma atividade que você consegue ter um retorno de 35%, 40% ao ano? Então, a saída é o fomento.
sabe? Nós precisamos encontrar outras formas para que a gente não depender dos bancos comerciais, porque da mesma forma que a gente entende que o sistema tributário brasileiro é muito ruim, a gente acredita que depender dos bancos comerciais também é muito ruim para o Brasil. E essa fórmula não dá certo para o sistema de financiamento do país. Então, eu acredito muito no que vocês estão fazendo e eu espero que vocês, o parlamento e o governo, quem é que esteja aí de plantão, possa entender essa questão e a gente possa avançar em buscar novas formas de baixar os juros para financiar o Brasil, que precisa muito do fomento. Precisa ser um dado da indústria nacional. Lá fora do Brasil, as indústrias conseguem financiamento fácil e tal. Então, 80% dos investimentos são através dos bancos. Aqui no Brasil, é menos de 20%. As indústrias, hein? Elas não, por quê? Porque não consegue pagar depois. Então, eu diria que hoje você buscar recurso num banco não é uma coisa boa, é um risco. Você não conseguir pagar. Quantas pessoas vocês conhecem que foram aos bancos, ficaram endividados e quebraram a empresa? Então, nós precisamos buscar, esse é um desafio do Brasil. Vamos nos livrar do péssimo sistema tributário, vamos melhorar a educação e vamos lutar para formas de baixar os juros para facilitar o financiamento que o Brasil tanto precisa. Obrigado. Obrigada, deputado Lippe. Obrigado, Marcos Pestana. Vamos encerrar. Foi muito rico esse debate.